E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou muito bem, eu espero que vocês estejam também. Galera, pra você que não sabe, nesse canal aqui tem eu falando vídeos curtos sobre algum tema e tem também podcasts de 1 hora, 1h30, 50 minutos. E às vezes o podcast tem imagem, às vezes não tem imagem, que é o jeito tradicional de se fazer podcast. Inclusive você consegue ouvir os nossos áudios no Spotify, na Amazon, na Apple, enfim, nos apps de podcast. O forte deste canal são os seus podcasts. Então não deixe de ouvir os nossos episódios, que eles são incríveis. E hoje eu quero continuar falando um pouquinho sobre esse assunto de Bíblia, comunidade. Eu já falei num vídeo anterior sobre a importância da Bíblia, da comunidade. Foi muito legal, inclusive pautei a minha fala aqui com base na fala do Cacau Marx, neste livro Doutrina e Devoção, um livraço que eu lancei junto com os meus amigos. Reflexões importantíssimas sobre a doutrina, a devoção, a igreja, a comunidade. E nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre uma fala do Cacau. Aliás, se você quiser adquirir esse livro, tá só R$24 na El Shaddai. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Mas simbora pensar um pouco mais sobre a importância do credo para a igreja local. Sério, esse assunto é importante e tem a ver com você. Roda a vinheta, Rafa. Mas, gente, simbora continuar pensando sobre Bíblia e comunidade e como isso tem a ver com você. Galera, qual a importância de uma igreja pensar a sua confissão de fé? Bem, essa importância é vital. Tanto que a Assembleia de Deus, uma igreja centenária aqui no Brasil, demorou para fazer o seu credo, demorou muito. E isso com certeza deixou alguns buracos ao longo dessas décadas na denominação, que agora eles estão tendo que arrumar. Porque quando uma igreja não tem uma confissão de fé, ela fica muito solta. Mas Bibo, não é só um Espírito Santo? Não é só uma palavra, uma Bíblia? Sim, gente, é só um Espírito Santo, um só batismo, um só Senhor e uma só Bíblia. Mas Deus quis, e eu acredito dessa maneira, porque é assim que está acontecendo, que nós tivéssemos uma liberdade de interpretar de forma distinta a sua palavra. Obviamente que existe uma interpretação correta e ela nos escapa em muitos contextos. Por exemplo, eu falo isso muito aqui no canal, eu falo muito isso na Escola Bibotalk de Teologia. Aliás, quem é meu aluno na Escola Bibotalk e quem acompanha os nossos podcasts, já tem isso mais ou menos organizado na cabeça. Mas o fato é que você tem igrejas que batizam crianças e igrejas que batizam somente aqueles que creem. E isso tem liberdade nas escrituras. Ainda que eu ache o batismo infantil errado, ele tem uma base teológica e uma base histórica. Calvinistas, arminianos, vão pegar a escatologia. Cara, escatologia tem mais de 8 formas de se interpretar o Apocalipse. Qual que é a certa? Não sei. Uma deve estar certa. Ou uma mistura, um mesclado de uma com a outra. Não sei. Mas o fato é que Deus permitiu esse caos protestante, por assim dizer, que é a acusação que os católicos fazem aos protestantes. Esse caos, vocês acreditam em um monte de coisa e tal. Gente, eu creio que Deus permitiu isso porque na própria Bíblia Sagrada, se você olhar, a igreja de Éfeso tinha algumas características, a igreja de Corinto certamente tinha outras características. Então, você percebe já na própria Bíblia Sagrada uma pluralidade de crenças, de reações às palavras de Jesus. Obviamente que também não é assim uma coisa muito solta. Olha só, o meu editor, o Rafa, esse cara que você pode contratar aí para sua empresa, seu negócio, seu canal e por aí vai, ele vai botar uma imagem na tela que eu peguei lá do site Voltemos ao Evangelho. É uma imagem que eu uso muito lá nas minhas aulas da EBT e você pode entender mais ou menos o que eu tô falando. Olha só, tem a Bíblia, só que a Bíblia permite várias interpretações. Os credos, eles nos ajudam a pensar a Bíblia Sagrada. Eles organizam o nosso pensamento. Olha só, você tá vendo na imagem aí, olha só como os credos ajudam a nossa interpretação bíblica, nos ajudam. Ou seja, gente, a importância de uma igreja pensar a sua doutrina é isso, é não permitir que cada um interprete a Bíblia do seu jeito. Então, olha só, ainda que o protestantismo não tenha um papa, o protestantismo não tenha, a igreja não está acima da Bíblia. Lembra? Eu falei isso no vídeo anterior sobre esse assunto. A igreja está submetida à palavra. Agora, obviamente que existe essa pluralidade de interpretação e às vezes as duas formas de interpretar elas são possíveis no texto sagrado. A Bíblia permite isso e é a beleza que Deus deixou. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer: poxa, não achei uma igreja que tivesse do meu agrado. Gente, tem igreja pra tudo, tem igreja até pra maluco. Então, olha só, é importante você que é de uma igreja local, você que pastoreia uma igreja local, delimitar o que vocês acreditam.
Porque a gente tem aí uma mesa farta de doutrinas, uma mesa farta de interpretações, então a igreja precisa o quê? Se orientar. E aqui, gente, presta atenção, a parte mais importante desse vídeo é essa aqui. Qual a importância de uma igreja fazer um credo, uma confissão de fé? Primeiro ponto importante, ela saber o que acredita. Fé, gente, não é frio na barriga. Fé não é, eu senti uma coisa, não. Fé é um conjunto de crenças que baliza a nossa conduta, o nosso pensamento, o nosso sentir, o nosso cantar. Então, a igreja precisa ter um credo. E não um credo genérico, ela precisa gerar um credo a partir da sua história e a partir da sua realidade. Segundo ponto que eu acho fundamental uma igreja ter um credo: proteger a igreja de uma liderança tóxica, proteger a igreja de pastores lobos. Isso é muito importante, galera. Por exemplo, atualmente congrego na Onda Dura, Joinville. E eu, para ser membro da Onda Dura, 20 anos de teologia, podcast, cara, eu tive que fazer um curso. E é muito legal isso, que é um curso chamado Familiarizando, porque nesse curso eu entendi o que a Onda Dura acredita e o que a Onda Dura não acredita. Em tempos de política partidária e igreja se misturando com um monte de coisa, é muito legal que a Onda Dura tem no estatuto dela esse não envolvimento com política partidária. Por exemplo, a igreja pode abrir o espaço dela para debate político, para receber político lá. Agora, no culto público, o púlpito não é utilizado para política partidária. E se isso acontecer na minha igreja, eu tenho uma confissão, eu tenho aqui o credo da igreja, eu tenho o testemunho escrito da igreja. Ei, galera, tá errado. Então, isso protege a igreja de pastores lobos. Isso protege a igreja de ficar na onda do pastor, do líder, da pastora, entendeu? Eu tô sentindo um novo vento do Espírito, um novo sopro. Aí o cara vai pro outro lado. Não, peraí, cara. Isso aqui. É por isso que a confissão de fé de uma igreja também não pode ser escrita só por um homem, por uma mulher. Ela tem que ser escrita pelos membros da comunidade, por uma equipe preparada para pensar teologia. Por isso eu quero mostrar para vocês o material lá da Abba Pai Church, pastoreada pelo meu amigo Telmo Martinello. E ele tem uma equipe maravilhosa, inclusive meu amigo Semi faz parte dessa equipe. E eles então escreveram uma declaração de fé. E é legal que essa declaração de fé foi escrita por membros da comunidade que estão pensando a fé a partir da comunidade. Como a Abba Pai Church é uma igreja gigante, recebe gente de tudo quanto é canto, vamos abalizar o que a gente acredita. E isso é muito importante justamente pra gente, e aí, a gente é uma igreja, a gente acredita no quê? Então eles pensaram uma declaração de fé com os temas centrais, né, da Bíblia. Alguns temas eles deixaram de fora, outros eles deixaram de fora porque é óbvio demais, outros eles deixaram de fora porque ainda não chegaram a uma conclusão. Olha só que bacana, isso é um credo escrito a lápis, e isso é importantíssimo. A igreja não pode escrever a caneta, ela tem que escrever a lápis. Por quê? Porque uma outra coisa pode mudar, mas não é assim, uma pessoa mudou, não. O corpo doutrinário da igreja analisou, pensou, debateu, mudou. Não é assim, uma pessoa teve uma revelação, não. Passa pelo corpo doutrinário. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês aí, mostrando ela por dentro. Olha só que legal. Gente, arrumei aqui com o celular mesmo pra vocês darem uma olhada nessa declaração de fé, beleza? Como eu falei, ela é uma declaração de fé própria da comunidade, né, da Abba Pai Church aqui em Criciúma, Santa Catarina. Legal que é a primeira edição, como eu já disse pra vocês, eles estão fazendo isso a lápis, tá bom? E assim, então tem a declaração de fé, tem a apresentação normal, né, um sumáriozinho bacana, bem editadinho, tá? A gente tiver todo o cuidado de dar essa cara de livro aqui para declaração de fé. Então você tem a declaração de fé, como vocês podem ver aqui, ó. Aí tem no que cremos. Aqui tá no que eles acreditam. Eu não vou entrar em detalhes aqui, gente, porque eles seguem a declaração de fé deles. Aqui não tem todas as doutrinas sistemáticas e tal, é o que eles acreditam. Alguns pontos eles deixaram de fora porque ainda estão discutindo. Isso aqui é muito legal. Então depois que eles apresentam o credo, tá? O que acontece? Como você pode ver aqui, ó, eles fazem sentenças, né? 35, 46, 55, 55 sentenças, tá? 55 sentenças, teses, né? Que essa igreja acredita. Depois, olha só que legal, ele agora vai trazer, né, o credo junto com comentários e referências. Então, sobre as escrituras, aí ele vai falando então a visão deles, tá? Sobre as escrituras, como é que eles acreditam. Aí aqui entra um pouquinho de doutrina sistemática. Aí no final de cada explicação, né, de cada doutrina que eles explicam, tem aqui o quê? O podcast. Né, eles têm um podcast que ajuda ainda o fiel a aprofundar ainda mais o tema. Mas o que eu quero mesmo chamar a atenção, que eu achei muito legal e necessário, é isso daqui.
adendo semântico. Pensa numa coisa que é necessária na igreja hoje. Gente, o que é esse adendo semântico? São aqueles trejeitos, aquele evangeliquez que é muito utilizado na igreja e que nem sempre é pensado direito o que isso significa. Então, por exemplo, atos proféticos. Não cremos na atualidade da prática de atos proféticos. E por que a gente não acredita? Eles explicam aqui. Tem muita coisa legal aqui, gente. Muita coisa, assim, fantástica. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Profetas e profecias. No que eles acreditam, né? E no que eles não acreditam. Que todos os crentes necessariamente têm ou terão esse dom. E eles vão explicar um pouquinho mais. Tá? Tem sobre maldição hereditária aqui, muito legal mesmo, ó, bem completo sobre profeta e profecia e tal, muito legal mesmo. Isso aqui ainda é sobre profeta e profecia ou já é sobre outra coisa que eu acabei deixando? Não, cara, é sobre profeta e profecia, o negócio é sério aqui, entendeu? Não cremos no conceito doutrinário de maldição hereditária. Gente, isso aqui é muito importante, por quê? Porque quando alguém vai usar o púlpito da igreja e é um obreiro, ele sabe o que a igreja pensa sobre isso. E o que a gente tem nessas igrejas, geralmente, é uma galera, né, que vem de outras igrejas, sobe no púlpito e faz uma mistureba, confunde tudo a galera. Então, esse adendo, não cremos na pregação triunfalista, ou seja, contra a teologia da prosperidade. Enfim, entre outras coisas aqui, muito legais deste credo da igreja Aba. Aí você deve estar se pensando, cara, que legal, passa aqui para eu copiar, passa o link. Gente, não, eles não inventaram a roda com essa declaração de fé, eles pegaram outras declarações e foram, sabe, conversando a partir da realidade deles. Então, vocês devem escrever uma declaração de fé a partir da realidade de vocês. Vocês são pentecostais, carismáticos? Pega a declaração de fé da Assembleia de Deus, pega uma sistemática pentecostal. Aliás, tem um lançamento da Thomas Nelson aí gigantesco, né? Inclusive, é esse podcast que tá rolando aqui, ó. Opa, não arrumei meu monitor, poxa, que mancada, hein, gente? Era para estar meu monitor grande aqui, ó. Inclusive, nesse podcast ali, você pode ouvir sobre essa teologia sistemático-carismática, que é maravilhosa. Ou seja, mas independente, você deve gerar uma confissão de fé, um credo, uma declaração de fé, a partir da realidade. E ela é importantíssima. Ela é muito importante. Então, mãos a obras. Independente do tamanho da igreja, é importante ela saber o que crê. Eu acompanho algumas plantações e é muito legal que essas plantações, elas vão mudando algumas coisas, as pessoas vão entendendo. Por exemplo, né, a plantação começou batizando criança e tal, aí de repente eles foram mudando a teologia. Pois é, a gente está entendendo diferente agora, ou seja, a igreja foi entendendo diferente. E isso é maravilhoso. E aí, gente, a sua igreja tem uma declaração de fé? Não tem? Você pode fazer alguma coisa para ajudar? Legal a gente pensar essas coisas, tá bom? Deus abençoe vocês. Pô, comenta, curte, compartilha, ajuda esse canal a crescer, tá bom? E sério, é muito importante. E é isso, ouça os nossos podcasts. Gente, se você gosta da edição do Bibotalk, sabia que tem o Rafa, que é o cara que edita aqui, e ele pode editar o seu vídeo do seu canal, da sua igreja, da sua empresa, da sua apresentação da faculdade. Manda um e-mail pro Rafa que tá aparecendo aqui na tela, faz um orçamento, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o trabalho do Rafa. Porque além de ele editar vídeo, ele também faz animações e tal. Então, cara, ó, trabalho com um selo de qualidade de Bibotalk, pode contratar o cara, que o cara é fera.